remanescentes, os filhos dos filhos, porque toda a geração morreu no deserto. E agora, repetidamente, ele está ali aplicando a segunda vez a lei na vida dessas pessoas que agora entrariam na terra prometida. E aí nós vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Josué, no capítulo 1, verso 7 em diante. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita, muito menos para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Amém? Glória a Deus, me ajudem aí, amém, queridos? Então aqui nós lemos o primeiro texto. Moisés está declarando para o povo mais uma vez sobre a terra que Deus jurou aos seus antepassados, e agora era a hora de entrar. Porém, na hora de entrar, Moisés morre. Imagina isso, na hora de desfrutar da promessa, apesar que Moisés já sabia que ele não entraria, mas ele morre. E como fica isso? Eu imagino uma situação que está toda bem organizada, e de repente o líder morre. É por isso que nós estamos falando aqui sobre a nossa missão, visão e valores, e amanhã nós temos um encontro aqui no F5, todas as pessoas que trabalham, servem na igreja de alguma forma, porque se um dia eu vou partir, um dia a pastora Viviane vai partir, mas Deus vai levantar Josué aqui à vontade. Meu Deus, gente, não tem jeito, não dá para ficar para semente. A gente vai embora um momento, então nós temos que preparar a sucessão, pessoas que pegarão o bastão e vão conduzir o projeto de Deus, em nome de Jesus. E foi isso que aconteceu aqui. Moisés então morre, há uma crise instalada. O primeiro versículo do capítulo de Josué é Deus dizendo: olha, meu servo Moisés morreu, mas agora você vai ter que fazer esse povo passar esse Jordão. É o momento de olhar e acreditar que o projeto de Deus não para por falta de uma pessoa, ele sempre vai continuar. Então o povo estava às portas da terra prometida. Após 40 anos no deserto, agora é hora de conquistar aquilo que Deus havia prometido. E aí vocês dizem comigo: é bom ou não conquistar aquilo que Deus prometeu? É muito bom. É bom você colher uma alma que Deus prometeu, é bom você receber uma bênção material que Deus prometeu, é bom você viver a promessa de Deus, e Deus tem prazer nisso, queridos. Deus tem prazer em nos ver alegres. Esse é o registro da manifestação da fidelidade de Deus. Esse livro está registrando a fidelidade de Deus, a promessa de Deus lá atrás, agora vai se cumprir. Você não entendeu? A promessa de Deus para a sua vida, há tempos atrás, agora vai se cumprir. Chegou a estação de Deus liberar, falar: agora chegou a hora, Andréia. Andréia já começou a desfrutar da bênção dela, ela já está vendo os filhos dos filhos. Eita glória! É bênção demais ver os filhos dos filhos. Então, com o objetivo de mostrar que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu, e que Ele dá vitória sim, mas dá vitória para quem? Para quem permanece. Que tem hora da batalha que é tão difícil, né, queridos? Nossa, tem hora que dá vontade de meter o pé, parar de orar, né, Paula? Eu falo: Senhor, quanto mais eu oro, mais as coisas estão ficando desconfiguradas. Mas não pare, porque a promessa e a vitória vai permanecer sobre a vida daquele que obedece. Então, nesse momento, se você está na caminhada, está na jornada, não pare, continue. Josué é a marca da transição de uma promessa para a conclusão da promessa, e é isso que nós vamos viver essas 4 ou 5 semanas esse mês. 4 semanas, né?
Essas 4 semanas, nós estamos começando hoje nessa transição de Josué, de quem estamos olhando para a promessa, de quem estamos deslumbrando uma promessa, e no 4ª semana, nós vamos estar dentro da promessa, em nome de Jesus. Então, Gênesis, Deus promete. Em Êxodo, Deus libera o povo, Deus liberta o povo para conquistar a promessa. E em Josué, no deserto, Deus prepara. Porque o deserto é o lugar de seleção de Deus. Aqueles que perseveram, aqueles que não murmuram, aqueles que continuam firmes, aqueles que continuam obedientes, Ele vai continuar e vai viver a promessa. Mas os que são reclamadores, murmuradores, arrumam confusão, se levanta contra o líder, vai morrer no deserto. Mas eu não estou falando de mim não, hein? Fique tranquilo no seu coração. Foi contra Moisés. A revolução ali, o disse-me-disse ali de Abirão e aquelas coisas que aconteceram, e a terra abriu, comeu os faladores. Mas Deus não vai comer ninguém aqui não, que nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas fecha a tua boca, em nome de Jesus. Vigia. Josué então é o personagem que vive o momento que a promessa deixa de ser apenas uma expectativa. Como é bom quando a promessa deixa de ser uma expectativa e se torna uma verdade, uma realidade, uma coisa palpável na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui iniciando a campanha Tempo de... Foi legal, foi mais ou menos. Vamos lá. Tempo de... Se a gente forçar mais um pouquinho, o negócio vai romper os céus. Amém? No 3 agora, hein? Nós estamos vivendo o tempo de... É isso, querido. Tudo aquilo que você declara, você vai viver. Enquanto nós falamos de conquistas, normalmente nós vamos deslumbrar coisas. Quais coisas, pastores? As coisas boas. Nós vamos pensar normalmente nas portas abertas. Talvez uma porta que você esteja desejando muito, vai vir na sua cabeça nesse tempo de conquista. As portas abertas, milagre acontecendo, cura no seu corpo, cura na alma, cura na mente, crescimento, expansão, prosperidade. É isso que nós pensamos, sim ou não? Mas existe algo que antecede a conquista, e é isso que eu gostaria de falar um pouco hoje. É a capacidade de continuar caminhando, mesmo quando tudo está desconfigurado. Imagine vocês, Números capítulo 13, quando os espias vão lá observar a terra, vão entrar nessa terra pela primeira vez. Tudo bonito, tudo maravilhoso, mas 10 tiveram uma visão completamente distorcida. Josué e Caleb permaneceram firmes na visão, eles acreditaram que Deus daria aquela terra. Agora conta para mim, aonde estão os 10? Estão mortos, queridos. Está aqui agora Josué e Caleb para entrar na terra que eles acreditaram que Deus daria. Ou seja, você só vai entrar no lugar onde você acredita que Deus vai te levar. É nesse lugar que você vai chegar. Então é a capacidade de continuar andando. Eu preciso do horário aqui, Enzo. Josué estava vivendo um dos momentos mais importantes da história bíblica. Era o tempo que Moisés morreu, o maior líder da história bíblica. O homem do qual, livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, diz que Satanás estava disputando o corpo dele. Vocês já leram isso? Quem conhecia isso? Conhecia? Satanás disputou pelo corpo de Moisés, dona Paula. O camarada era fora da medida. Era um homem assim extremamente, diz assim em Judas, capítulo 1, versículo 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não usurpou proclamar juízo de maldição contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. A segunda parte não nos interessa não, mas a primeira parte é que Satanás estava disputando o corpo de Moisés, gente. O negócio era sério. Como suceder um líder desse? As pernas tremem. A sandália de Moisés era grande demais para Josué entrar de uma vez só. É o legado era grande. Mas tudo aquilo que Deus nos chama, Ele nos capacita, queridos.
Eu não estou aqui para te amedrontar, não. Talvez você esteja vivendo um momento onde os desafios estão diante de você. Sabe por quê? Porque quando a gente vai entrar no lugar de uma pessoa que faz as coisas meia boca, Lídia, é fácil, não é? Entrar num plantão onde as meninas lá faz tudo meia boca, aí você entra fazendo tudo com excelência, é tranquilo. Mas como você vai suceder uma pessoa que é excelente? É muito difícil, fora da régua. Moisés era o homem que subia no monte, o povo falava: Moisés, vai você, que senão Deus vai nos matar. Era um homem que resplandecia a glória de Deus aonde ele estava. Moisés ia para a tenda dele, a presença de Deus estava lá em cima. Todo mundo via que Deus estava com Josué na tenda. Era esse homem aqui, era esse desafio aqui que agora Josué precisa vencer. Então agora a responsabilidade estava sobre os ombros e precisava conduzir 2 milhões de pessoas. Não é 200 não, querido, são 2 milhões de pessoas. Como fazer isso? Não era uma tarefa pequena, não era uma tarefa simples. Josué precisava calçar as sandálias de Moisés. Precisava continuar a obra que ele não tinha começado. Precisava atravessar o rio que ele nunca viu, que ele nunca atravessou. Enfrentar os inimigos que ele nunca enfrentou. É desafiador quando nós estamos diante de coisas que estão obscuras. Então, diante de tudo isso, Deus lhe entrega um plano estratégico. Deus não entrega um exército maior do que os inimigos dele, não faz isso. Deus não dá para ele recurso financeiro, Deus não faz isso. Deus entrega uma palavra para ele: continue a caminhada. E essa é a palavra que eu tenho para vocês. Uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, é a vida de uma pessoa que não para, que não se cansa, que independente das circunstâncias, sempre se reinventa, se levanta e vai à conquista. Talvez hoje aqui muitos de nós estejamos enfrentando lutas com inimigos que para nós são maiores, com circunstâncias que são muito maiores do que as nossas. Talvez alguns aqui estejam cansados, talvez esteja ouvindo o Espírito Santo, mas de uma forma distante, já não está tão nítido. Mas hoje, nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te encorajar, para encorajar a sua vida a continuar caminhando. Não pare. E o primeiro ponto: quem tem chamado não para. Josué não estava realizando um sonho pessoal. Já pensou nisso? Se entrar numa tarefa desse nível aqui, que nunca foi o teu sonho, nunca foi o teu desejo, mas ele estava cumprindo um chamado. E aqui que as coisas mudam. Existe uma enorme diferença entre aquilo que queremos e aquilo que Deus deseja para nós, ou aquilo que Deus nos chamou. Quando Deus chamou Josué, Ele entregou 3 missões. Quais são elas? Conduzir o povo até a terra prometida, é a primeira. Derrotar todos os inimigos da terra, é a segunda. E tomar posse da terra, terceira. Perceba que Deus não chamou Josué para repetir o que Moisés fez. Não. Moisés levou o povo até um determinado ponto e ali ele morre. Josué tem uma outra missão. Muitas pessoas vivem olhando para trás. Muitas pessoas vivem querendo fazer aquilo que o outro fez. Mas cada vida e cada circunstância tem coisas diferentes, tem peculiaridades diferentes. Então não tente fazer aquilo que o teu vizinho está fazendo. Viva aquilo que Deus te chamou. Deus não chamou você para ser uma cópia de ninguém. Deus te chamou para que você cumpra a sua própria missão. É isso. As sandálias eram de Moisés, mas agora os passos não seriam mais dele. Os passos seriam de Josué. E é exatamente aqui que muitos param. Param porque sofrem decepções.
O momento em que Moisés morre, se Josué não se levanta do luto, se Deus não pega ele, olha, está na hora, levanta, acaba esse luto, está na hora. Ele poderia viver uma vida decepcionado e continuar em Cades Barneia. O lugar, o ponto de frente para a terra prometida, poderia continuar rodando a terra, se ele entra com um vitimismo no coração. Não, o Senhor levou o meu amigo, levou o meu líder, agora eu não tenho o que fazer. Não, ele não tem esse sentimento. Por isso, ele continua. Tem gente que para porque perderam alguém. Tem pessoas que param porque sofreram decepções. Quem de nós não sofreu uma decepção? Quem de nós nunca foi abandonado? Quem de nós nunca tem um aborrecimento no percurso da jornada? Seja ela cristã, seja da sua vida fora desse ambiente. Todos nós passamos por decepções, por traições, por momentos de dificuldade, mas nem por isso nós paramos. Nem por isso. Alguns param porque encontram dificuldades. Quem nunca encontrou dificuldades? Nada nessa vida é fácil. O reino de Deus é tomado à força. As coisas são tomadas segundo muito trabalho, muito suor, muitas noites de sono, aonde pessoas não estarão contigo, mas quando você estiver bem, todo mundo vai querer estar na mesa, batendo no seu ombro. Mas Deus está dizendo: eu não retirei o seu chamado. Sabe, queridos, pode ter acontecido isso com a sua vida aqui. Você pode estar aqui hoje com pedaços, fragmentos do que um dia você já se foi, ou aquilo que você se tornou, se quebrou, hoje você está quebrado. Mas saiba, Deus não retirou o seu chamado. Deus ainda sonha com você. Deus ainda quer restaurar a sua vida. Deus ainda quer restaurar o seu casamento. E não pense em restaurar nada fora da sua vida se você não estiver primeiro restaurado. Primeiro é você. O Senhor te trouxe aqui para cuidar de você. A crise não anula nenhum chamado. A perda não anula chamado. O deserto é só um lugar de aprendizado e não de cancelamento de chamado. Jesus passou por lá, o povo passou por lá, Josué passou por lá. Quem possui um chamado não pode viver governado pelas circunstâncias. O chamado é maior, o propósito é maior. Lidar com gente é fácil? Não é. Faz parte do chamado. Mas Deus ama essas coisinhas. Nós precisamos amar também. Há dias em que você vai ter vontade de desistir. Há dias que o cenário é completamente desconfigurado. Eu fico às vezes pensando nos judeus, olhando para Jesus, desconfigurado, humilhado. Como acreditar que ele era o prometido? E às vezes a nossa vida fica assim. Deus te promete tantas coisas, você leva tanta pancada, tanta decepção, tanta coisa, mas existe um chamado que Deus quer cumprir. Você só está desconfigurado hoje, mas continue caminhando. Porque a força do chamado vence qualquer dificuldade. Quando você tem um propósito, um foco, isso vai te fortalecer nesses dias. Então fale para alguém aí do seu lado: continue caminhando. Continue caminhando. O ponto 2. Deus abençoa quem continua em movimento. Existe um detalhe extraordinário em Deuteronômio 29:5, ainda o tempo de Moisés. Durante 40 anos vos conduzi pelo deserto. As vossas roupas não envelheceram sobre vocês, nem se rasgaram as sandálias dos vossos pés. Imagina um negócio desse. Você está num deserto, não tem nada, não tem tecido, não tem casa de cozinha, não tem nada. As roupas que você sai e mais uma pouca bagagem vai servir na sua vida por 40 anos. Meu Deus, isso é glória. 40 anos sem comprar uma calça jeans.
40 anos com o mesmo sapato, a mesma sandália. A Bíblia diz que a roupa não acabava, que as sandálias, elas venciam o tempo. Queridos, então, nenhuma roupa envelheceu, nenhuma sandália estragou. Não eram roupas que estavam guardadas 40 anos, por maior que seja a bagagem que eles levaram do Egito, querido, acabar. Mas a palavra de Deus diz que Deus preservou aquilo intacto no corpo deles. Deus cuida daquilo que continua andando em direção ao propósito. Vocês entenderam? Deus continua cuidando daquilo que está caminhando em direção ao propósito. Deus está cuidando da sua vida. Durante 40 anos eles caminharam, as crianças cresceram, os adolescentes amadureceram, os adultos envelheceram e morreram, outros nasceram, mas Deus conservou o seu povo, conservou a roupa do povo, conservou a sandália do povo. O milagre não aconteceu quando eles estavam parados, eles estavam em movimento. Muitas pessoas estão esperando tudo melhorar para servir. Não espere isso. Esperando a vida organizar para doar. Foi o que a pastora disse aqui. Esperando as suas finanças tomarem forma para começar a ser fiel. Não, queridos. Comece a ser fiel no meio da tribulação, no meio do sufoco, no meio do caos. Quando você vê, você vai já está em uma trilha de fidelidade e já atravessou o Jordão. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Não espere então a situação financeira mudar para você se comprometer. Mas Deus diz: comece andando, não pare. Foi andando que o Jordão se abriu. Foi andando que Jericó caiu. Foi andando que a promessa foi conquistada. Eu aprendi algo poderoso ao longo da minha vida. Deus visita pessoas que estão em constante movimento. Deus não chama ninguém parado. Tem que estar em movimento. Deus encontra as pessoas quando elas estão servindo. Deus fortalece pessoas que continuam crendo. Creia, Deus vai te fortalecer. Continue andando, continue adorando, continue servindo, continue apaixonado por vidas, continue discipulando, continue semeando, porque Deus tem provisão para aqueles que não param no caminho. Quando Ele dá a direção, a provisão vai vir junto. Tem sido assim com essa casa aqui. E o último ponto, rapidinho: a conquista pertence a quem cresce. Toda jornada em Deus vai nos fazer crescer. Você não será mais a mesma pessoa. Uma das partes mais profundas dessa mensagem é a preservação das vestes, porque Deus cuida, Deus não abandona. As roupas cresciam junto com as pessoas, as sandálias acompanhavam os pés. Isso aponta para algo espiritual e a Bíblia descreve isso. Vestes na Bíblia representa ou significa, simboliza propósito. Manto representa chamado. Túnica representa identidade. Quando Deus preserva as vestes, Ele está mostrando que o propósito vai continuar avançando. Quando Deus está guardando você, Ele está dizendo: o meu propósito na sua vida vai continuar avançando. Isso nos ensina que quando eu cresço, tudo ao meu redor cresce, queridos. Quando você cresce, a sua casa cresce. Ei, homens, cabeções, quando você cresce, quando você é um homem espiritual, a sua casa cresce, a sua família se torna espiritual. É você que é o líder. Não é apenas a igreja que cresce, o pastor precisa crescer para a igreja crescer. O empresário precisa crescer, precisa expandir a mente para que a empresa cresça e fature mais. Não é apenas a família que cresce. Primeiro,
É o líder que tem que crescer. Muitas pessoas querem ampliar os seus resultados, mas não querem ampliar a pessoa que são. Não querem aprender, não querem se dedicar. Quem continua caminhando em todo o processo da jornada vai crescer. Quem conquista vai influenciar pessoas. Toda conquista na sua vida vai influenciar alguém, seja ela em qual área que for. Se você conquista algo no seu casamento, você vai influenciar, as pessoas estão te observando. Se você conquista alguma coisa material, você vai influenciar, as pessoas estão te olhando, elas vão te perguntar como foi, como é que aconteceu isso. Você vai influenciar. Por isso Deus está dizendo para todos nós, nessa jornada que vamos viver aqui, cresçam. E o crescimento se dá no caminho, o crescimento não se dá parado. Crescimento se dá com cada experiência que nós vamos vivendo no caminho. Cresça espiritualmente, entra no plano de leitura que nós temos, entra na oração 22 horas e 30 minutos, entra nos movimentos espirituais, você vai crescer espiritualmente, cresça emocionalmente, vai ler um livro para te ajudar a se conhecer, a se entender, vai conhecer isso. Obrigado, querido. Tudo que você faz, até você ter chegado aqui nessa noite, passou pelo campo da emoção. Então aprenda sobre as suas emoções, cresça em sabedoria, leia Provérbios, entre um propósito. Todos os dias eu vou ler um Provérbios. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Aprenda aquilo que ele disse lá. Tem um livro, é um livro azul, que eu li ele já tem alguns anos. Ele conta a história de um homem que estava falido. E aí ele foi até um amigo. Esse amigo disse para ele o seguinte: leia o livro de Provérbios todos os dias da sua vida durante 2 anos. Ele não entendeu muito bem aquele conselho, mas leu. Em 2 anos, aquele homem estava empregando o amigo que aconselhou ele. Em 2 anos. Eu vou trazer esse livro para vocês lerem. Ele começa a escrever, aquele homem, ele começa a escrever para casais, e começa a vender livros, aí para homens. Depois ele fez um livro para mulheres. Aí depois o amigo dele começou a trabalhar junto com ele, porque ele cresceu tanto. Quando a gente cresce, a gente vai florescer tudo ao nosso redor, querido. As pessoas que estão do seu lado vão crescer. Então você precisa ter sabedoria, precisa ter maturidade. Porque quando você cresce, tudo ao seu redor cresce junto. Não tem como. Hoje, nós aprendemos aqui 3 verdades. A primeira: cada um de vocês que estão sentados aqui, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas você tem um chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para você. O segundo: Deus prometeu estar com você durante essa caminhada. Por muitos momentos nós verbalizamos, nós pensamos que estamos sozinhos, mas você não está sozinho. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E o terceiro: Deus capacita todo aquele que Ele chama. Então não se preocupe, talvez você esteja diante de um desafio que tem custado o seu sono, a sua preocupação. Ei, descansa. Hoje é o dia do teu descanso, porque o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai colocar a palavra certa, Ele vai te conduzir às pessoas certas, Ele vai te conduzir às instruções certas. Josué não precisava correr, Josué só precisava dar continuidade, passo a passo no propósito. Não queira correr, sabe? Faça passo a passo, cumpra passo a passo. Vem aqui a segunda-feira, estuda. Terça-feira é dia de descanso, vai descansar. Quarta-feira é dia de culto. Quinta-feira é um dia de você aprender, fazer um curso, sabe? Mas tenha passo a passo da sua vida. Não queira tudo de uma vez só, senão você vai se atropelar, vai se cansar, vai se fadigar e vai achar que Deus não estava com você. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: eu estarei com você. Eu tenho um propósito na sua vida. Talvez então exista hoje um rio diante de você,
um rio que estava diante de Josué, e o Senhor te convida para atravessar esse rio. Se coloque de pé nesse momento, continue andando. Nós falamos que cada momento que os rios aparecem, as adversidades aparecem, coloque o pé. Deus vai prover o chão, Deus vai prover tudo aquilo que precisa. Continue andando, porque Deus, o Deus que chamou você, também prometeu andar do seu lado. Ele está aqui, a presença dele está nesse lugar, o Espírito Santo dele está dentro de você. A conquista não pertence mais somente para os mais rápidos, para os mais inteligentes. Não, a conquista não pertence a essas pessoas. A conquista pertence àqueles que perseveram, àqueles que permanecem, àqueles que continuam fiéis, independente de qualquer circunstância. Esse é o mês de Josué, o mês da conquista, o mês das barreiras caírem, o mês de você ver coisas que você nunca viu na sua história, o mês do mar se abrir, o mês da muralha cair, o mês de você acessar lugares que Deus prometeu para você, em nome de Jesus. Então talvez você tenha chegado aqui nessa noite cansado. Eu quero orar por você. Nós já estamos no meio praticamente do ano, estamos indo aí para o último mês para entrarmos definitivamente no meio do ano. Foi um piscar de olhos, sim ou não? Mas nós já caminhamos muito aqui, nós já lemos alguns livros da Bíblia, nós já tivemos momentos aqui marcantes na nossa história durante o nosso ano, mas Deus está nos chamando para aprofundar ainda mais. Talvez você esteja pensando no meio dessa jornada, é porque no meio que as coisas ficam mais complicadas, no meio você já se gastou e não está vendo o final, mas nesses dias Deus está te chamando e te pedindo para não desistir. Não desista, não pare, não olhe para trás, permaneça fiel. Talvez algo que aconteceu nos últimos meses tenha roubado a sua alegria, mas hoje Deus quer restaurar a sua alegria. Sabe, a nossa alegria não depende de pessoas, a nossa alegria depende da comunhão que temos com o Pai. E você vai voltar a se alegrar. Esse é o dia de você se alegrar, voltar a dar um sorriso, ainda com um coração entristecido, mas a nossa alegria, ela vem do Senhor. Você vai se alegrar no meio da dificuldade. Hoje Deus trouxe você aqui para ouvir uma palavra dos seus lábios: eu vou continuar andando. Independente do que aconteça, não volte ao seu passado, não olhe para trás, não volte ao pecado, não volte às práticas antigas, não volte à velha vida. A oração que você já fez um dia para Deus te libertar da vida que você já teve, não tenha prazer em voltar para ela. Volte para o Senhor, se aproxime do Senhor, não volte ao velho homem, abandone todas as práticas antigas, mas não abandone o homem, a mulher que Deus te fez até aqui nessa jornada. Deus está te construindo, Deus está edificando algo poderoso dentro de você. A Bíblia diz em 2 Coríntios: assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está fazendo uma coisa nova. Esse é o tempo de nós atravessarmos o Jordão e olharmos para a terra da conquista, o lugar que Deus prometeu. Hoje o Senhor está te chamando para um novo começo, para uma nova história, para um novo tempo na sua jornada. Talvez seja a sua primeira entrega aqui hoje, primeira vez que você veio nesse lugar. Você nunca ouviu palavras assim, mexeu com seu coração. Eu quero orar por você. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de reconciliação. Talvez hoje é a noite de um recomeço espiritual. Se você está apático, cansado, Deus deseja renovar o seu coração. Deus está dizendo: não pare agora, não pare agora, continue a sua caminhada. Eu ainda não terminei o que comecei na sua vida. Você vai viver muitos verões, muitos invernos, muitas conquistas, muitos momentos difíceis, mas muitos momentos de alegria na presença do Senhor. Se existe alguém aqui nessa noite que deseja isso,
Coloque a mão no seu coração. Hoje eu vou orar por você. Talvez você esteja desanimado, cabisbaixo, está no meio, está na dificuldade, não está vendo a promessa mais, tudo está desconfigurado, mas Deus está restaurando a sua força, Deus está restaurando o seu coração. Hoje é dia de orar por você e acreditar que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Não ao desânimo, não ao abatimento, sim à promessa, sim em continuar, ainda que chorando, ainda que não entendendo, nós vamos continuar para a direção da promessa, em nome de Jesus. Continue crendo, continue acreditando, continue seguindo firme o Senhor. Pai, nessa noite tem algumas pessoas aqui com a mão no coração, então essa palavra fez sentido para a vida delas. Eu te peço em nome de Jesus que agora, Pai, toque de forma especial. Eu estou aqui limitado num campo, ó Deus, separado, mas o Senhor pode, ó Deus, entrar no coração, entrar nessa mente, ó Deus, o Senhor pode mudar agora os pensamentos, porque a Tua palavra diz que o Senhor sabe, ó, que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então encoraja esse coração que entrou nesse lugar abatido. Nós estamos no mês de Josué, nós vamos viver as promessas de Josué, nós vamos trafegar com o espírito de Josué, e o espírito de Josué é um espírito que não para, é um espírito que avança, é um espírito que olha para o inimigo e não se abate com ele. Sabe a posição que você tem no mundo espiritual? Declare agora: você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Levante a sua cabeça nessa noite, que a graça de Deus acompanhe você, que você saia daqui renovado. Tudo aquilo que estava pesado sobre os seus ombros, agora em nome de Jesus, saia desse corpo, tire todo o peso, todo o fardo, tudo aquilo que não provém de ti. Ó Senhor, acrescenta agora força, fé, alegria, esperança em cada coração, em nome de Jesus.